Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Ó profeta, teme constantemente a Allah e não obedeças aos descrentes e aos hipócritas. Certamente Allah é sábio, prudente, e segue o que te é revelado da parte de teu Senhor. Certamente Allah está informado do que praticais. E confia em Allah, e Allah é suficiente por protetor. Allah não fez para o homem algum dois corações em seu corpo, e não fez de vossas esposas a quem declarais ilícitas pelo zihar, vossas mães, e não fez de vossos filhos adotivos, vossos filhos biológicos. Tais são meras palavras vossas de vossas bocas, mas Allah diz a verdade, e Ele mostra o caminho. Chamai-os pelos nomes de seus pais biológicos. Isso é mais justo perante Allah. Mas, se não conheceis seus pais, então considerai os vossos irmãos na fé e vossos aliados protegidos. E não há pecado para vós naquilo em que vos enganardes, exceto no que vossos corações tiverem feito intencionalmente. E Allah é perdoador, misericordioso. O profeta tem mais direito sobre os crentes do que eles sobre si próprios, e suas esposas são mães deles, e os familiares consanguíneos têm na herança mais direito entre si, segundo o decreto de Allah, do que outros crentes e imigrantes de Meca, a não ser que queirais fazer bondade através de testamento para vossos amigos. Isso está escrito no livro Law al-Mahfuz. E recorda-te, ó Muhammad, quando tomamos dos profetas um pacto da parte deles e da tua parte e da parte de Nuh e de Ibrahim, de Musa e de Isa, filho de Maryam, e tomamos da parte deles um pacto solene, para que Allah pudesse interrogar os verazes acerca de sua veracidade, cumprimento do pacto, e preparou para os descrentes um doloroso castigo. Ó crentes, recordai-vos do favor de Allah para vós. Quando um exército vos veio para atacar na batalha de Ahzab, então enviamos contra eles um vento violento e exércitos de anjos que não vistes, e Allah é observador do que praticais. Quando vos vieram atacando de cima de vós e debaixo de vós, e quando os vossos olhares se desviaram e os corações alcançaram as gargantas por medo do inimigo, e começastes a pensar acerca de Allah vários pensamentos indignos, ali mesmo os crentes foram testados e sacudidos com um sacudir severo. E recordai-vos quando os hipócritas e aqueles em cujos corações há uma doença, dúvida, diziam: Allah e seu mensageiro não nos prometeram senão ilusão. E quando um grupo dentre eles disse: ó gente de Yasrib, Medina, não podereis resistir contra os inimigos, portanto, voltai para casa. E outro grupo dentre eles pediu permissão ao profeta para voltar às suas casas, dizendo: certamente nossas casas estão expostas, desprotegidas. Enquanto não estavam expostas, apenas queriam fugir do combate. E se os inimigos entrassem nela por todos os seus lados, depois aos hipócritas fosse solicitada a traição, realmente a teriam cometido e não permaneceriam nelas, nas suas casas, senão por curta duração. E já antes tinham prometido a Allah que não voltariam as costas ao inimigo, e a promessa que fizeram a Allah será questionada. Diz o profeta: a fuga de nada vos beneficiará se fugirdes da morte ou de ser mortos em combate, e nesse caso não gozareis a vida senão pouco. Diz: quem é que vos poderá proteger de Allah se ele vos quiser causar um mal, ou impedi-lo se vos quiser beneficiar de uma misericórdia? E não encontrarão para si amigo ou socorredor algum além de Allah. Sem dúvida, Allah conhece dentre vós os que impedem outros do combate, e os hipócritas que dizem a seus irmãos: abandonai o combate e vinde para junto de nós, enquanto não participam no combate senão um pouco, sendo avarentos em relação a vós, negando-vos apoio. E quando o medo chega, os vês olhando para ti, seus olhos rolam como daquele sobre quem em desmaio paira a morte. Mas quando o medo passa após expulsardes os inimigos, insultam-vos com línguas afiadas, cobiçando os bens desposos. Esses não creem. Então Allah tornou nulas as suas ações, e isso é fácil para Allah. Julgam que os exércitos
exércitos aliados ainda não se retiraram, e se os exércitos aliados viessem atacar novamente, eles, os hipócritas, prefeririam que estivessem no deserto, vivendo entre os beduínos, perguntando à distância acerca de notícias vossas. Ainda que estivessem entre vós, não combateriam senão um pouco. Sem dúvida, há no mensageiro de Allah um excelente exemplo para ser seguido por vós, para quem tem esperança em encontrar Allah e no último dia, e se recorda muito de Allah. E quando os verdadeiros crentes viram os exércitos aliados, disseram: isto é o que nos prometeu Allah e seu mensageiro, e Allah e seu mensageiro disseram a verdade, e a vinda do inimigo não lhes aumentou senão a fé e a submissão. Entre os crentes há homens que foram verdadeiros em seu compromisso com Allah. Portanto, entre eles há quem tenha cumprido o seu voto, sacrificando-se pela sua causa, e dentre eles há quem aguarda ansiosamente a sua vez, e não fizeram mudança alguma em seu compromisso com Allah. E o combate aconteceu para que Allah pudesse retribuir os verdadeiros pela sua veracidade e, se quiser, castigar os hipócritas ou aceitar seu arrependimento. Certamente, Allah é perdoador, misericordioso. E Allah repeliu os descrentes na fúria deles, sem terem adquirido vantagem alguma, desposos. E Allah tornou desnecessário o combate para os crentes, enviando o vento que dispersou o inimigo. E Allah é forte, poderoso, e fez descer de suas fortalezas aqueles dentre os adeptos do livro que os apoiaram ao inimigo, e lançou o terror em seus corações. A uma parte deles mataste e a outra capturaste, e fez-vos herdar suas terras, suas casas, suas riquezas, e uma terra que não havias pisado. E Allah é poderoso sobre todas as coisas. Ó profeta, diz às tuas esposas: se desejai a vida mundana e todos os seus atrativos, prazeres e adornos, vinde que darei algo de que tenho para vos desfrutardes e vos libertarei, divorciando-vos de uma forma honrosa. Mas se desejai a Allah e a seu mensageiro e a última morada, paraíso, então sabei que certamente Allah preparou uma enorme recompensa para as benfeitoras dentre vós. Ó esposas do profeta, quem de vós cometer uma clara obscenidade, ser-lhe-á multiplicado por 2 vezes o castigo em relação às restantes, e isso é fácil para Allah. E quem de vós for devota a Allah e a seu mensageiro e praticar atos virtuosos, dar-lhe-emos sua recompensa 2 vezes e preparamos para ela uma generosa provisão.